Sabe aquela sensação de que algo não bate, mesmo quando tudo parece no lugar? Já sentiu a alma esvaziar depois de uma conversa que, à primeira vista, parecia um bate-papo inofensivo? E aquela vez em que você se viu remendando a dor alheia, enquanto a sua própria ficava ali quietinha, esperando? Ah, meu caro, a verdade é que o perigo nem sempre usa capa preta. Às vezes ele vem com um sorriso brando, um olhar melancólico ou pior, com uma história que te enreda e te convence a permanecer. Hoje, a gente vai desvendar os meandros da alma humana sob a lente de Carl Jung, um verdadeiro explorador das profundezas. Ele desceu onde poucos se aventuram, no vasto e misterioso inconsciente, e trouxe à tona uma revelação que pode te tirar o fôlego. As pessoas mais perigosas que você vai encontrar não são más, são, na verdade, inconscientes. E é aí que mora o verdadeiro pavor, porque quem não consegue enxergar a própria sombra, procura, nem que seja no susto, um porto para despejá-la. E por um capricho do destino, esse porto pode ser você. Você já se pegou, ao fim de um encontro, sentindo uma culpa que não era sua? Ou de repente viu-se carregando um fardo que minutos antes nem sabia que existia? É como se, num passe de mágica, o problema alheio virasse sua herança. Jung batizou essa experiência de projeção, uma espécie de simbiose silenciosa, onde o outro te transforma num espelho para aquilo que ele teima em não ver em si mesmo. E quando isso acontece, adivinha? Você deixa de ser quem é e se torna um mero símbolo. O vilão, o salvador, o traidor, a figura materna. Mais alto lá, nada disso é você, entende? Este papo de hoje não é sobre a maldade em si, mas sobre a cegueira, sobre as correntes invisíveis que amarram você a relações, que aos pouquinhos sorvem sua vitalidade, tiram seu brilho e te fazem duvidar até do seu próprio sentir. A seguir, vamos descortinar 6 arquétipos humanos que Jung classificaria como perigosos. Não porque carregam a crueldade no peito, mas porque estão travando uma verdadeira guerra com o próprio inconsciente. Mas atenção, uma ressalva importante. Nem tudo que vamos falar aqui é sobre o outro. Quem sabe, num ponto da sua jornada, você tenha se encaixado em um desses perfis, ou quem sabe ainda se encaixe. E tudo bem. O que não dá mais é seguir adiante como se a venda ainda estivesse nos olhos, não é mesmo? Porque de agora em diante, você vai saber. Então respire fundo, acalme a algazarra lá fora e embarque comigo. Tem segredos que só se revelam no lusco-fusco da alma. Ele não levanta a voz, não faz cena, nem te lança ameaças veladas. Pelo contrário, ele sussurra um pedido de socorro. Mostra-se sensível, incompreendido, talvez até despedaçado. E é aí que a gente se desarma, feito passarinho na mão do caçador. Acredita-se que está diante de alguém frágil, mas o que mal se percebe, no início da prosa, é que se está diante de alguém que, coitado, não sabe onde a própria dor acaba e que a sua começa. Jung, com sua lupa de alquimista da alma, alertou-nos sobre essa figura etérea, o manipulador inconsciente. Uma pessoa que, sem um pingo de malícia intencional, invade seu espaço, coloniza seu afeto e o usa como um campo minado psíquico para esconder o que se recusa a confrontar. Essa alma vive em um estado de projeção crônica, um artifício onde o outro deixa de ser gente de verdade e se torna um mero espelho, um avatar. Ela te despeja traumas antigos, emoções represadas, conflitos internos que nunca teve peito para encarar. E a cereja amarga do bolo? Ela faz tudo isso convencida de que o problema é você. Ah, ela se sente traída? Você é o Judas. Ela explode. Em cólera? Foi você quem atiçou o fogo. Ela está em prantos? Adivinha, você decepcionou. Nesse carrossel de acusações, você começa a se questionar. Será que eu disse algo impróprio? Fui insensível? Estarei me tornando tóxico? E sem perceber, você já está no jogo. Um jogo sem tabuleiro, mas com um preço salgado. A sua paz de espírito. Jung, em sua obra, cravou que a projeção causa um tipo de cegueira psíquica, uma cela onde o outro vira a representação daquilo que ficou trancado lá dentro. Essa clausura, quando alimentada,
metamorfoseia-se em um vínculo simbólico. Você deixa de ser um eu e se torna uma função. O guardião, o culpado, o redentor. E é nesse ponto que a coisa desanda. Você tenta ajudar, mas parece que ninguém ali quer ser salvo. Tenta dialogar, mas só há monólogos disfarçados de escuta. Você começa a se anular achando que isso é ser empático. O manipulador inconsciente te devora sem nem precisar de dentes. Sua arma, o silêncio carregado, o olhar que incrimina, o peso emocional que ele deposita sobre seus ombros. Ele não tem a intenção de te destruir, mas está tão perdido em si que, para respirar, precisa transferir o caos interno para alguém. E você, movido por uma compaixão bonita, mas cega, vira esse alguém. Jung dizia que aquilo que não encaramos em nós mesmos reaparece como destino, e às vezes esse destino tem nome e endereço, um sorriso terno e um jeitinho de te fazer acreditar que a culpa é toda sua. A armadilha é um labirinto emocional, e pasme, quase sempre vem embrulhada em papel de seda, com um laço de sensibilidade. O manipulador inconsciente pode ser um charme, parecer ter uma profundidade de oceano, dizer que ninguém o entende, até que você tenta entendê-lo, e pronto, afunda. Quanto mais você tenta puxar essa pessoa para a superfície, mais você se afasta de si. A questão, meu amigo, nunca foi a falta de ajuda. A questão é que ele não quer olhar para dentro, quer que você olhe por ele. E enquanto você faz isso, sua própria essência se esvai. A única saída? A consciência. Você precisa se perguntar a todo instante: esse sentimento é de fato meu? Esse problema é realmente meu para desatar? Essa culpa é legítima ou me foi enfiada goela abaixo? O manipulador inconsciente entra na sua vida pela frestinha da empatia e te transforma sem querer em um personagem da própria tragédia interna dele. A dor dele vira a sua, as culpas dele, sua sentença, e quando você se dá conta já não existe mais como sujeito, apenas como reflexo. Mas há um remédio, e ele começa quando você devolve o que não é seu. Quando você para de carregar a cruz que o outro ergueu para não ter que carregar, a própria sombra. Porque no frigir dos ovos ninguém pode curar o que o outro se nega a reconhecer. E se você sente que já viveu isso, talvez por anos a fio, saiba. Não é loucura. É trauma por osmose, é desgaste por projeção. É o que acontece quando alguém usa seu coração como espelho. E espelho, meu caro, não é lugar de descanso, mas de reflexão. Devolva o reflexo. E volte para si. Ela é pura elegância, cordialidade em pessoa. Tem um equilíbrio digno de um artista de circo. Sabe o que dizer, a hora certa, a forma perfeita. Está sempre pronta, sempre com um sorriso, que não desbota e nunca jamais mostra um fio de fraqueza. Você a observa e pensa, que controle, que maestria sobre a vida. Mas o que você não percebe é o preço que ela paga para sustentar essa pose. E ainda mais importante, o preço que você pode pagar por simplesmente estar por perto. Carl Jung batizou isso de identificação com a persona, um dos maiores abismos para o processo de individuação, ou seja, o caminho rumo à verdadeira liberdade da alma. A persona, a bem da verdade, é uma máscara social. Todos nós usamos uma, é da vida. Ela é necessária, nos ajuda a circular, na sociedade a desempenhar papéis, a tecer relações. O grande problema começa quando alguém se convence de que é essa máscara. Quando a persona gruda na pele como uma segunda pele, a pessoa se transmuta em um personagem impecável, funcional, mas, paradoxalmente, profundamente desconectado da própria alma. Essa alma disfarçada reprime tudo o que é genuíno, vulnerável, tudo o que tem cheiro de imperfeito. E o pior, exige que você faça o mesmo. É o tipo de gente que, embora pareça impecável, te faz sentir pequeno, inadequado, só por você ser, bem, você. Jamais admitirá um deslize, mas te julgará por cada um dos seus. Parece em paz, mas transmite uma tensão sutil, invisível, constante.
Você começa a se policiar, a medir as palavras, a calibrar o tom, a guardar suas emoções mais humanas para não perturbar a perfeição alheia. E num belo dia, sem nem se dar conta, você também está usando uma máscara. Jung, em sua sabedoria, alertou: a persona é aquilo que uma pessoa não é, mas aquilo que ela e os outros acreditam que ela seja. Essa mentira social, quando sustentada por muito tempo, vira uma cela, não apenas para quem a habita, mas também para quem compartilha o espaço. O portador da persona não tolera profundidade. Ele exige performance. Você tem que estar bem, forte, certeiro, o tempo todo. E se um dia você ousar mostrar um arranhão na alma, ele se retrai. Se demonstra uma dúvida, ele muda de assunto. Se desaba, ele te congela com um silêncio carregado de julgamento. Você sente que algo está torto, mas não consegue pôr o dedo na ferida. É como estar num palco, num teatro, mas ninguém te deu o roteiro. A tragédia dessa figura não está na maldade que ela quer espalhar, mas no abismo que construiu dentro de si para não ter que encarar o que sente. É alguém que trocou a autenticidade pela aprovação, que sacrificou a própria alma para se tornar admirável, e que no processo exige que você faça o mesmo sacrifício. Essas pessoas são um perigo invisível porque, a conta-gotas, elas te fazem duvidar da sua própria espontaneidade. Você começa a achar que chorar é fraqueza, que errar é inaceitável, que sentir raiva, desejo ou medo é sinal de falha de caráter. Você começa a editar quem você é, e quando se dá conta já está atuando em uma peça de longa duração. A convivência com o portador da persona é como um quarto com cheiro de desinfetante. Tudo parece impecavelmente limpo, mas você não consegue respirar. O ambiente é estéril, polido, irretocável, e por isso mesmo, sufocante. O pior é que essa pessoa projeta a própria repressão em você, esperando que você também esconda suas dores, que se encaixe, que colabore com a encenação. E se você ousa ser real, ela te pune com uma frieza de gelar a espinha. A máscara, quando usada por tempo demais, não protege mais, ela aprisiona. E a alma por trás dessa máscara grita em um silêncio cortante. Jung alertou: o perigo começa quando alguém acredita ser aquilo que os outros esperam que ele seja. Essa crença mata o self, e quando o self morre, o que resta é apenas um simulacro, uma representação. Se você convive com alguém assim, saiba, não é sua obrigação sustentar o palco alheio. Não é seu papel ser figurante de um roteiro onde a verdade não tem espaço. Você tem todo o direito de sentir, de errar, de ser imperfeito. E se isso incomoda alguém, talvez o problema nunca tenha sido você, mas a farsa que essa pessoa construiu e que exige que todos ao redor participem, mesmo que custe suas almas. Arranque a máscara ou se afaste de quem exige que você use uma. A vida real é crua, sim, mas é vibrante. E teatro demais, amigo, apodrece por dentro. Eles parecem inofensivos, educados, éticos, sempre com o pé no freio, sempre certíssimos. São aqueles que não esbravejam, não soltam um palavrão, nunca quebram as regras. À primeira vista são exemplos de moderação, a própria personificação do equilíbrio. Mas há algo, um farfalhar imperceptível que você sente e não consegue explicar. Um incômodo sem forma, uma tensão que paira no ar como se houvesse algo trancado a 7 chaves por trás da cortina de compostura. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que enfiamos no porão de nós mesmos. Sentimentos, impulsos, desejos que consideramos inaceitáveis, feios ou vergonhosos. O problema, meu caro, é que o que é reprimido não some no vento. Ele fermenta, pressiona e um dia explode. Essa é a natureza do terceiro tipo perigoso que Jung nos mostra. O portador da sombra reprimida, aquele que finge luz o tempo todo, até que a escuridão com um rosnado assume o comando. Essa pessoa pode ser um doce com os estranhos, mas um carrasco com os mais próximos. Pode parecer a calma em pessoa, até que uma coisinha de nada a faz irromper como um vulcão. Pode sorrir em público e despejar sua amargura nos filhos, no parceiro, em quem estiver por perto. Ela vive num estado de vigilância interna. Não se permite errar. Não se permite sentir. E, por consequência, também não permite que você sinta.
Você mostra a vulnerabilidade, ela te corrige. Você exibe a emoção, ela te analisa. Você revela um desejo, ela te culpa, mas na verdade, tudo isso é apenas o reflexo distorcido da guerra silenciosa que ela trava dentro de si. A raiva que ela não aceita sentir vira controle. A inveja que ela não admite vira julgamento moral. A tristeza que ela não reconhece vira uma muralha de indiferença. Jung escreveu: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo recusa a reconhecer em si mesmo e que, no entanto, insiste em se manifestar. E quando ela, a sombra, finalmente se manifesta, vem como uma bomba, em explosões desproporcionais, em rancores guardados por anos, em sabotagens tão sutis que mal se percebe. Você nunca sabe onde está pisando, qual palavra vai detonar o colapso, qual gesto vai despertar o ressentimento adormecido. Viver ao lado de alguém assim é como morar sobre um campo minado emocional. Você tenta zelar, tenta entender, mas aos poucos percebe que está pagando a conta pelos sentimentos que essa pessoa não tem coragem de admitir. Pior, o portador da sombra reprimida acredita ser superior aos demais. Ele construiu um ideal moral tão pétreo que não consegue suportar a humanidade alheia, e por isso, ergue-se como juiz dos outros e de si mesmo. Essa superioridade moral é uma trincheira contra o caos interno, porque se ele admitisse o ódio, o medo, o desejo, teria que encarar uma parte de si que julgou a vida inteira. E confrontar essa parte seria o mesmo que desmantelar toda a sua identidade. Por isso ele reprime. Por isso ele exige que você reprima também. E devagarinho, você começa a esconder quem você é, a calar o que pensa, a se culpar por sentir, a andar mais retinho, mais contido, para não desagradar quem vive numa bolha de perfeição forçada. Mas isso tem um preço. E o preço é a sua espontaneidade. Jung advertia: quanto mais forte a persona, mais brutal será a sombra. E quando ela explode, não há aviso. A raiva vem como lava fervente, queimando quem estiver por perto, e depois, o silêncio, o arrependimento, e o ciclo recomeça. Essa é a dinâmica perversa desse tipo de pessoa. Ela parece controlada, mas está à beira do precipício, e você, sem perceber, assume o papel de bacia de contenção emocional, tentando manter a paz, tentando não despertar a fera do outro. Mas escute, não é sua função segurar o que o outro se recusa a ver. Você pode ser empático, mas não o depósito da raiva alheia. Você pode ter compaixão, mas não deve ser o alvo da frustração não digerida de ninguém. Você pode querer ajudar, mas não pode ser arrastado para o abismo, porque no fundo a sombra não é o problema. O problema é negar que ela existe. A luz verdadeira não é a ausência de sombra, é a coragem de vê-la e integrá-la. E se você está ao lado de alguém que se recusa a fazer isso, proteja-se. Você não foi feito para ser o saco de pancadas da repressão de ninguém. Você foi feito para ser inteiro, com luz, com sombra, com verdade. Ele não berra, não acusa, não se impõe. Ele simplesmente está ali, feito um gato manhoso, pedindo sua atenção, desenrolando suas aflições, te envolvendo devagar até que, sem que você perceba, está exausto. Não fisicamente, mas como se algo lá dentro estivesse sendo escoado, gota a gota. Carl Jung, embora não tenha usado a alcunha de vampiro psíquico, nos deixou alertas valiosos sobre o perigo das relações simbióticas, onde duas almas deixam de ser duas e uma começa a se diluir na outra, feito açúcar em água. Essas almas não invadem com força bruta. Elas enlaçam com dependência. Não impõem medo, mas sim uma necessidade urgente. A princípio, parecem apenas carentes, querem bater papo, desabafar, precisam de uma companhia, mas quanto mais você oferece, mais elas demandam. Quanto mais você se doa, mais vazio você se sente. É como regar uma planta que nunca por nada floresce, como tentar aquecer um corpo que jamais se satisfaz. O vampiro psíquico se nutre da sua empatia, e é aí que mora o perigo maior. Ele não parece um predador, parece alguém que precisa de você,
E é por isso que você fica. Você escuta, você acolhe, você conforta, você adia seus próprios planos para estar disponível. No começo até sente um quê de orgulho, afinal está estendendo a mão. Mas aos poucos, aquela sensação de que algo está fora do prumo começa a borbulhar. Você se sente culpado por desejar um pouco de silêncio, egoísta por querer distância, começa a duvidar do seu próprio afeto porque, por mais que dê, nunca é o bastante. Jung dizia que há almas que não conseguem sustentar a própria psique e por isso se agarram à energia do outro. Não é de propósito, não é por maldade, mas é devastador. O vampiro psíquico precisa que você esteja ali, sempre, para validar sua existência, para ouvi-lo, compreendê-lo e, sob hipótese alguma, confrontá-lo, porque por trás da fragilidade aparente, há uma resistência feroz a qualquer transformação real. Ele não quer crescer, quer ser carregado. E com o tempo, você começa a carregar não apenas ele, mas os traumas dele, os dramas, os conflitos, a falta de prumo na vida. Você vira terapeuta, pai, mãe, guru, qualquer coisa, menos quem você realmente é. Você perde o chão para existir e quando tenta reavê-lo ele reage. Faz chantagem emocional, se mostra ferido, diz que você o está abandonando. E no fundo, você se sente um monstro por apenas tentar respirar. Jung escreveu que, quando um relacionamento simbiótico se instala, a linha entre os egos se esgarça. Você já não sabe mais onde o outro termina e onde você começa. E esse, meu amigo, é o esgotamento mais perigoso que existe. Não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. Você se sente sugado, desconectado de si, sem vontade, porque todas as suas energias estão sendo direcionadas para manter alguém em pé, alguém que não quer caminhar sozinho, apenas ser carregado. E o pior, esse tipo de gente domina a arte da inversão emocional. Ele se faz de vítima e te transforma em carrasco. Ele se mostra dependente e te chama de insensível. Ele diz que precisa de você, mas na verdade, precisa da sua energia vital. E você, por uma compaixão bonita, mas cega, segue em frente até que percebe. O que ele quer é tudo o que você tem, mas você não é uma fonte inesgotável. Você precisa se blindar, se recolher e, como diria Jung, resgatar sua soberania psíquica. O vampiro psíquico não morde, ele abraça, e nesse abraço, te sorve lentamente. Se você não traçar limites, ele não o fará por você. Você tem todo o direito de existir fora da dor alheia, de se preservar, mesmo que o outro brade que isso é egoísmo. Você tem o direito de ir embora, mesmo que ele chore e implore a sua porta. Porque o amor verdadeiro não cobra sua alma como preço. E qualquer relação que exige sua dissolução não é afeto, é cativeiro. Você sobreviveu até aqui, e talvez essa seja a palavra mais precisa: sobreviver. Porque conviver com esses perfis, o manipulador inconsciente, o portador da persona, o dono da sombra reprimida e o vampiro psíquico, não é apenas um desafio, é um processo de erosão silenciosa, uma dissolução da alma em doses tão minúsculas que, quando você se dá conta, já se foi um pedaço seu. Mas agora, você viu. E o que foi visto não pode mais ser ignorado. Carl Jung nos ensinou que a liberdade começa quando tomamos consciência do que nos aprisiona. Você não precisa mais carregar as dores alheias como se fossem suas. Não precisa mais apagar sua luz para que a sombra do outro se sinta confortável. E, acima de tudo, não precisa mais se contorcer para caber em narrativas que só existem porque alguém se recusa a olhar para dentro. A verdade, dizem, liberta, mas antes ela incomoda. E se você está se sentindo remexido agora, ótimo. Isso é um belo sinal de que algo dentro de você está despertando. Porque ninguém sai ileso de um mergulho no inconsciente, mas quem retorna, a esse volta inteiro. Lembro-me da primeira vez que a ficha caiu, que percebi que alguém estava de fato drenando a minha alma. Não houve alarde, nem drama. Foi num café da tarde, num domingo qualquer. A pessoa falava e eu só ouvia, assentia, acolhia,
Tentava de tudo para ajudar. E quando parti, não conseguia nem dirigir. Uma exaustão sem explicação me abateu. Levei anos para entender que aquilo não era amizade. Era um vínculo simbiótico. E eu estava tentando tapar um buraco no outro com pedaços de mim. Se você se identificou com essa história, saiba, você não está sozinho. Este espaço é para você, para quem se cansou de carregar o mundo nas costas, para quem quer se entender antes que a alma exploda de vez. Obrigada por estar aqui, por ter chegado até o fim desta jornada. Isso, acredite, diz muito mais sobre você do que você imagina. E se você busca respostas mais profundas sobre quem é e para onde a vida te leva, tenho um convite especial. Criei um mapa para a alma, um guia que transcende o convencional, unindo ciência, filosofia e pensamento crítico. É um manual para te ajudar a romper padrões mentais, a questionar sua própria identidade e a se reconstruir, da raiz aos galhos, mais altos. Isso não é um mero e-book com frases inspiradoras. É um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você clama por mudança, evolução e clareza, então este é o seu momento. E se você ainda não deixou o seu like, tudo bem. Talvez esteja reprimindo sua vontade de ajudar este canal. Um traço bem típico do portador da sombra, não é mesmo? Mas se você clicar no gostei agora, eu garanto que Jung sorrirá no plano astral. Quem sabe até deixe um comentário. E já que estamos por aqui, inscreva-se no canal e conte para mim nos comentários qual desses perfis você já teve que encarar de frente. Ou, com coragem, qual deles você admite que já foi. Sua história pode ser a chave que destranca a consciência de outra pessoa.